O Alerj Debate de hoje está de volta falando sobre a situação do Brasil no mapa da fome. Deputado, no bloco anterior, o senhor chegou a falar sobre algumas políticas públicas, que levaram o país a sair do mapa da fome. Uma dessas políticas foi o Bolsa Família, que também foi muito criticado, em alguns aspectos. E no ano passado, o governo federal resolveu, segundo ele, fazer um pente fino, nos benefícios que eram concedidos para, eventualmente, tirar o benefício de alguém que estivesse recebendo indevidamente, enfim. Mas, para surpresa de todo mundo, foi constatado que muitas famílias teriam direito a receber, inclusive, um benefício maior, porque tiveram a renda reduzida ao longo do tempo, muito em função também dessa situação de desemprego, de mais dificuldade de sustentar as suas famílias. Então, aumentou também o número de famílias que estão procurando esse benefício. É mais um sintoma dessa situação que o país vive e de vulnerabilidade da população na questão da segurança alimentar. Eu não tenho dúvida. Eu insisto que o golpe de Estado em andamento no Brasil, ele tem uma direção muito precisa, que não é principalmente depor um partido do governo. Na verdade, o golpe tem como principal eixo, responder aos interesses do grande capital e, consequentemente, afetar diretamente os direitos da classe trabalhadora. Isso é muito claro, Quando a gente olha para as macropolíticas que foram fundamentais, como eu dizia no bloco anterior, para garantir essa condição de país fora do mapa da fome, política de pleno emprego. Hoje o Brasil tem 14 milhões de desempregados. Aliás, o Rio de Janeiro fortemente atingido. Desse percentual, grande parte no estado do Rio de Janeiro. Você tinha uma política de reajuste anual do salário mínimo acima da inflação. Isso não existe mais. Você tinha um processo de indução à formalização do trabalho. Hoje você tem um contrário, a terceirização universalizada e rasgaram a CLT, ou seja, direitos trabalhistas cada vez mais precarizados. Portanto, a gente vive num momento que é o oposto. Eu diria que não só a iminência de voltarmos a figurar no mapa da fome, como também a entrega do Brasil. Quando eu falo da entrega do Brasil, não é uma abstração, nós estamos falando das jazidas de pré-sal que já foram entregues, nós estamos falando da Amazônia, que estão tentando entregar agora, nós estamos falando da Casa da Moeda. Qual é o país que, em sã consciência, decide entregar ao capital privado a empresa pública que emite a moeda nacional? Então, assim, a perda da soberania e a inclusão no Brasil, de novo, no mapa da fome, são, a meu ver, os dois principais símbolos do que representa esse retrocesso político e institucional que nós vivemos no Brasil de hoje. Deputado, outro programa importante que teve uma redução significativa de recursos destinados a ele foi o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é importante não só para esses agricultores que já têm uma dificuldade maior de escoar essa produção comparada aos grandes produtores rurais, mas também para as pessoas que recebem esses alimentos, como no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a merenda escolar destinada aos alunos das escolas públicas e estaduais que recebem ainda uma parte desse alimento, mas já houve um prejuízo também nessa alimentação dessas pessoas que com essa redução, na realidade, dos recursos. Em primeiro lugar, nós tivemos, como a Cláudia aqui já mencionou, um apontamento muito drástico de redução de investimentos em políticas sociais como um todo. É o que significa a emenda constitucional 95 de 2016, que congelou por 20 anos os investimentos em toda e qualquer política social. Curiosamente, esta emenda preserva os recursos destinados ao pagamento de juros e serviços da dívida. Esses podem ser atualizados, ou seja, os recursos destinados ao capital especulativo e ao rentismo estão salvaguardados. As políticas sociais estão crucificadas. Além disso, você toca num ponto importante. Hoje, nós, antes desse problema, antes desse contexto crítico que estamos vivendo, nós já tínhamos um problema importante para os agricultores familiares, em que, embora haja uma legislação que preconize por parte das redes escolares a aquisição de pelo menos 30% dos seus gêneros da agricultura familiar, muitos desses pequenos agricultores têm enormes dificuldades
logísticas, né? As estradas vicinais são precárias, a capacidade que eles têm de distribuir, né, os seus gêneros de grandes centros, assim, são incomparavelmente, é incomparavelmente menor essa capacidade se confrontado com os grandes produtores, com os grandes distribuidores de alimentos. E mais ainda, é importante aqui ressaltar, os órgãos de controle também, como os tribunais de contas, precisam ter um olhar diferenciado, né? Se você tem uma política que busque favorecer a agricultura familiar e a descentralização da aquisição desses gêneros nas escolas, os tribunais de contas têm que estar sensíveis a isso, porque no Rio de Janeiro, por exemplo, nós enfrentamos um problema que teve que ser equacionado num diálogo direto com o Tribunal de Contas, que os diretores de escola estavam sendo penalizados porque eram acusados de fragmentação de despesa, porque não, mas um diretor comprou um gênero aqui, o outro comprou o mesmo gênero ali, por que o Estado não comprou tudo junto? Ora, é para favorecer a compra de produtos locais, que aquece a economia local, que faz girar a economia daquela região e dá sentido, né, a políticas indutoras da agricultura familiar. Então, é um conjunto de problemas hoje. Redução substanciosa dos investimentos em políticas sociais, inclusive em programas de alimentação escolar, né, os problemas logísticos para o pequeno agricultor, que seguem importantes, e, além disso, um olhar que ainda não é o adequado por parte dos órgãos de controle do Estado. Cláudia, e falando ainda sobre essa questão da merenda escolar, já que o Estado, por exemplo, não consegue mais cumprir essa questão dos 30%, né, na aquisição desses alimentos, e a verba também é menor do que era 2 anos atrás, por exemplo, a gente teve essa discussão aqui na casa, na Comissão de Educação, sobre o que o deputado falou da questão, e você também, da questão da merenda fria, né, nas escolas. Que, na realidade, acontece também uma perda de qualidade, né, nessa refeição, porque não é aquela alimentação completa, como você disse. E aí eu queria saber de você qual é o principal prejuízo, né, para esse aluno dessa alimentação inferior, né? Como é que se pode notar, primeiramente, os resultados dessa queda na qualidade da alimentação? Como eu disse anteriormente, vamos dizer, um programa, né, muito importante, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje, né, vem assim caindo mesmo a qualidade, mas que a gente entende que é muito importante porque a criança ali começa a ter perca de peso, né, que é um dos sinais que a gente está sempre de olho, né, fazendo essa pesagem das crianças, e também no rendimento escolar, porque cai. Né? Então, quando a alimentação escolar ela traz para o aluno todas as, vamos dizer assim, não todas, mas pelo menos quase todas as necessidades diárias em termos de calorias, proteínas, né? Tudo que ele precisa, né, para se manter saudável, a gente cai de encontro a isso, ao baixo desenvolvimento intelectual, né, o que não é nada bom, que isso vai direto aos resultados que se obtém nas escolas, e também o baixo peso. Além também de quando a gente tem condições de avaliar, vamos dizer assim, bioquimicamente, através de exames laboratoriais dessas crianças, a gente constata, muitas das vezes, como eu falei anteriormente, a glicose alta, trazendo diabetes, que é uma coisa que está cada vez mais aumentando na infância, a questão do colesterol alto, né? Isso tudo, como eu disse anteriormente, uma criança obesa não quer dizer que ela está saudável. E também uma criança mais magra, com perfil, né, mais magro, ela também não quer dizer que ela está saudável. Então, há toda uma preocupação na questão de quanto essa criança recebe de calorias essenciais para a sua manutenção. E com essa queda, né, de alimentação, de uma alimentação mais saudável, a criança reflete muito nela, porque em casa, muitas das vezes, ela não tem isso. A família não consegue dar aquela alimentação de 3 em 3 horas, igual ela recebe na escola. Então, eu acredito que seja um programa que, assim, tem que realmente continuar a ser fomentado, né, porque as crianças são as que mais sofrem com a queda desses recursos, com a queda desse incentivo do agricultor, da agricultura familiar, porque é como um todo, né, como a Ana Paula disse, e como o próprio deputado falou, não é a fome só do alimento, é a fome da educação, é a preservação da cidadania dessas crianças que vão crescer, né, recebendo todo esse aparato da educação, da cultura, da saúde. Então, a gente, claro que não consegue um perfil, vamos dizer assim, uma totalidade das políticas, mas a gente também não pode deixar que esse retrocesso, né, aconteça de uma forma tão brutal. Tá? Bom, Ana Paula, voltando a falar sobre a questão
exclusão do Brasil do mapa da fome, você falou que hoje é possível perceber esse retrocesso, como foi dito aqui, das pessoas que já estavam num outro nível, né, de discussão, precisando de outras coisas, como a cultura, como o pleno emprego, como a cidadania, né, essa discussão da sociedade mesmo, né, da conjuntura da sociedade, voltando, né, a ter essa necessidade básica do alimento. Como é que vocês têm notado isso nesses núcleos, né, comunitários? Como é que essas pessoas têm chegado até vocês? O que é que vocês percebem na realidade da vida dessas pessoas? Então, nós temos rodas de conversa mensais, então nós temos encontros permanentes com essas lideranças. E a gente estava com esse foco mesmo de trabalhar agora com as famílias, indo além, né, das lideranças comunitárias. E eles trazem para a gente todas essas demandas, né? Então, nós começamos a ver a necessidade de fazer esse trabalho, essas rodas de conversa nas comunidades, nos comitês locais, né? Então, começamos a conhecer diretamente essas famílias, a visitar a casa dessas famílias. E essa necessidade de arrecadação de alimentos, ela veio assim... caiu agora como uma luva com o evento que a gente teve, a ocupação, no dia 12 de agosto, onde nós arrecadamos em pouquíssimo tempo 25 toneladas de alimentos, né, e beneficiamos mais de 700 famílias, porque uma grande parte foi também para o MUSP, né, que é o Movimento dos Servidores Públicos. Olha só, de novo a questão dos serviços públicos. Exatamente. Que a gente aqui, um quadro de indigência. Foi 8 toneladas e meia a gente destinou para o MUSP, né, para os servidores, e a outra parte foi para esses comitês. E a gente tem registros da entrega desses alimentos e é uma coisa impressionante. É uma coisa que século XXI você não consegue imaginar que esteja acontecendo, né? De você entrar na casa das pessoas e você abrir a geladeira e não ter nada. Não tem nada. É água, ou então é uma doação que ela recebeu de uma igreja que já está acabando, né? E então aquela cesta básica chegando ali, aquela alegria, aquela felicidade de todo mundo, das crianças. Parece que as crianças estão ganhando um brinquedo, né? Porque recebendo alimento, né? Recebendo alimento, né? Então é uma que afeta a dignidade das pessoas. Exatamente. Diretamente. E se né? pensar que daqui a pouco não vai ter nem geladeira, porque como querem entregar a Eletrobras também, não vão ter condições de pagar a luz, vai ter blackout, enfim, então o quadro vai ser tempestade perfeita, né? É preciso uma ação urgente para reverter esse quadro, né? Natália, se você me permitir 30 segundos, duas coisas rápidas. Uma, esse risco iminente de o Brasil voltar a ingressar no mapa da fome, isso não é um debate partidário. Isso quem diz é a ONU, né? É a FAO, que se baseia em relatório técnico elaborado por 20 instituições credenciadas pela ONU, que fazem monitoramento anual e bienalmente, comparando os relatórios anuais, a FAO publica uma nova edição do Mapa da Fome. Então, quem está dizendo isso não é o partido A ou o partido B, né? É uma entidade que no mundo monitora e produz esse mapa desde 1990. E uma outra coisa, no caso da escola, eu quero lembrar aqui algo muito importante. Para grande parte dos alunos das redes públicas brasileiras, municipais e estaduais, a refeição na escola é a principal refeição. Às vezes é a principal, única, né? Quando não a única. Portanto, o desinvestimento em políticas de alimentação escolar chega a ser criminoso, porque isso condena não só a fome, mas condena a perda enorme de saúde, quem sabe até a vida, muitas crianças desse Brasil afora. É verdade. Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, Cláudia, muito obrigada pela sua participação, o deputado também, obrigada por ter vindo mais uma vez ao Alerj Debate. Ana Paula, obrigada também pela sua presença. Nós agradecemos. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Debate fica por aqui. Até a próxima.